Se você está comendo agora, talvez seja melhor parar. Na verdade, se tem estômago fraco, pode ser mais seguro assistir a outra coisa. Esta é uma história real, documentada pela medicina, mas que poderia facilmente ser confundida com um conto de terror biológico. Um parasita tão pequeno que é invisível a olho nu, mas capaz de transformar um corpo humano em algo irreconhecível. Uma infestação silenciosa que se espalha sem pressa, tecendo sua rede dentro da carne, até que seja tarde demais. Você já ouviu falar da filariose linfática? Talvez conheça pelo nome mais popular, elefantíase. O que poucos sabem é como isso realmente acontece. Como um simples mosquito pode se tornar o mensageiro de um destino cruel. Como algo que começa com uma picada insignificante pode se transformar em uma maldição incurável. Imagine um homem qualquer. Chamemos ele de Daniel. Ele tem 37 anos, trabalha como agricultor e vive em uma área tropical, onde os mosquitos fazem parte do cotidiano. Daniel sempre soube que esses insetos podem transmitir doenças como malária ou dengue, mas nunca se preocupou com algo chamado filariose. Afinal, nunca ouvira ninguém falar sobre isso. Então, quando foi picado certa noite enquanto dormia, não deu a menor importância. Sentiu a coceira, talvez tenha espantado o mosquito com um tapa sonolento e voltou a dormir sem saber que, naquele momento, uma coisa terrível começava a acontecer dentro de seu corpo. O parasita entrou pela picada, um verme microscópico chamado Wuchereria bancrofti, invisível, imperceptível, viajando através de seu sangue como um invasor clandestino. Durante semanas, talvez meses, nada aconteceu. Nenhuma febre, nenhum sintoma, nenhuma pista de que algo errado estava se desenvolvendo nas sombras. Isso é o que torna essa infecção tão traiçoeira. A vítima continua com sua vida normalmente, sem saber que, por dentro, seu corpo já não é mais seu. Daniel continuou plantando, colhendo, dormindo e acordando, sem imaginar que, a cada batida de seu coração, os filamentos vivos que haviam entrado por aquela picada estavam crescendo, se espalhando, enredando-se em sua carne, até que os primeiros sinais surgiram. Uma leve dor na perna, um incômodo sutil, como se os músculos estivessem cansados. Nada alarmante. Nada que justificasse uma ida ao médico. Talvez tivesse trabalhado demais. Talvez fosse apenas uma dor passageira, mas a dor não passou. Ela aumentou, lentamente, como se estivesse aguardando o momento certo para se revelar. A pele começou a inchar, os vasos sanguíneos pareciam mais visíveis. Uma estranha sensação de peso tomou conta de sua perna direita. E então, em uma manhã qualquer, Daniel acordou e percebeu que algo estava diferente. Ele olhou para baixo e não reconheceu sua própria perna. O que antes era um membro normal agora parecia maior, inchado, deformado, a pele tensionada como um balão prestes a estourar. Mas isso era apenas o começo. No início, Daniel tentou ignorar. Talvez fosse apenas uma inflamação, uma reação a alguma picada de inseto, algo que desapareceria sozinho. Mas os dias passaram e o inchaço se tornou ainda mais grotesco. A pele começou a esticar de uma forma anormal, ficando brilhante, como se estivesse prestes a se romper. Uma dor surda se instalou na perna, pulsando no mesmo ritmo de seu coração. E então, vieram as febres. O calor subia de repente, como um incêndio interno, deixando Daniel exausto, suando frio, tremendo sem controle. Sua esposa notou que algo estava errado, mas ele insistiu que não era nada, que só precisava descansar. O que Daniel não sabia era que, dentro dele, os vermes estavam prosperando. Wuchereria bancrofti, o parasita que havia entrado por aquela picada insignificante, já não era mais invisível. Agora eram incontáveis. Finos como fios de cabelo, eles haviam migrado para os vasos linfáticos, os canais responsáveis por drenar os fluidos do corpo. E ali começaram a bloquear tudo.
O sistema linfático, a delicada rede de defesa e circulação, estava sendo sabotado de dentro para fora. O líquido que deveria ser drenado dos tecidos começou a se acumular, sem ter para onde ir. O corpo de Daniel se tornava uma represa prestes a transbordar. A perna inchada virou uma aberração. Os músculos pareciam não suportar o peso crescente. A pele, agora esticada ao limite, começava a apresentar pequenas fissuras. E o cheiro, um odor estranho e úmido, como algo apodrecendo lentamente. Daniel já não conseguia esconder. O medo se instalou. Sua esposa implorou para que ele fosse ao médico. E relutante, ele concordou. No hospital local, os médicos examinaram sua perna com expressões que misturavam surpresa e inquietação. Pediram exames, colheram sangue. Quando os resultados chegaram, um deles explicou o que estava acontecendo. Ele tinha filariose linfática. Os parasitas estavam dentro dele há meses, talvez anos, e agora haviam causado um dano irreversível. Daniel tentou compreender, mas as palavras pareciam distantes. Como algo tão pequeno poderia fazer isso? Como vermes microscópicos poderiam transformar um corpo humano em algo tão grotesco? O médico explicou que a infecção era transmitida por mosquitos e que, ao longo do tempo, os parasitas bloqueavam o fluxo normal dos fluidos do corpo. Sem drenagem adequada, os tecidos inchavam de forma descontrolada. Não havia cura para a deformidade. Eles podiam tentar controlar a infecção, impedir que piorasse, mas sua perna, ela nunca mais voltaria ao normal. O peso da sentença caiu sobre Daniel como um soco. Ele tentou se levantar, mas suas pernas fraquejaram. A realidade era brutal. Sua vida jamais seria a mesma. Mas o pior ainda estava por vir. As noites começaram a se tornar insuportáveis. Daniel mal dormia. Sempre que fechava os olhos, sentia a perna latejar, pulsar, como se algo dentro dela estivesse vivo, se mexendo. E, na verdade, estava. A infecção avançava sem piedade. O inchaço não parava de crescer, e sua pele já não parecia humana. Grossa, enrugada, áspera como a pele de um elefante. Cada passo era uma tortura. Seus pés já não tocavam o chão da mesma forma. Ele mancava, arrastando a perna monstruosa, sentindo o peso de algo que não deveria estar ali. Então vieram as feridas. Pequenas no início, como cortes superficiais que pareciam inofensivos, mas logo começaram a se abrir cada vez mais. A pele se partia em fendas úmidas, exalando um líquido amarelado e viscoso. O cheiro piorou. Um odor agridoce, pútrido, impossível de ignorar. Sua esposa chorava em silêncio. Os vizinhos evitavam olhar. No hospital, os médicos já não tinham muito a dizer. Apenas tentavam aliviar a dor, mas Daniel sabia. Sabia que estava perdendo o controle sobre o próprio corpo. Mas a pior descoberta aconteceu em uma madrugada. Ele havia acordado suado, tomado por uma febre intensa. Sentia-se fraco, enjoado. Arrastou-se até o banheiro, ofegante. Acendeu a luz e se apoiou na pia, observando seu reflexo no espelho. O homem que via ali parecia um estranho. Olhos fundos, pele pálida, expressão de exaustão absoluta. Então, sentiu algo escorrer por sua perna. Olhou para baixo e viu movimento. Algo se movia dentro das feridas abertas. Algo pequeno, sinuoso. Com as mãos trêmulas, aproximou-se mais, tentando entender, o coração martelando dentro do peito. E então, horrorizado, viu um filamento branco deslizar para fora de sua pele, ondulando como um fio de seda trazido pelo vento. Ele congelou. O tempo pareceu desacelerar. Os vermes estavam ali, não apenas dentro dele, mas saindo dele. O corpo que ele habitava já não era apenas seu. Era uma colônia viva, um receptáculo de algo que crescia, que se multiplicava, que agora procurava um novo hospedeiro. O pânico tomou conta. Daniel tentou puxá-los para fora, mas era inútil. Os fios brancos se retorciam, escorregando, afundando de volta na carne antes que pudesse removê-los. Era como se prendessem a ele,
como raízes afundando no solo. A náusea veio em ondas. A mente se recusava a aceitar o que via. Ele recuou, tropeçando, batendo contra a parede. Queria gritar, mas a voz não saiu. Só havia um pensamento martelando em sua cabeça. Aquilo nunca iria parar. Naquela noite, Daniel compreendeu a verdade mais aterrorizante sobre a filariose. Não era apenas uma doença. Era uma invasão. E ele não era mais apenas um homem. Ele era um hospedeiro, uma carcaça sendo lentamente dominada por algo que nunca deveria estar ali. O desespero levou Daniel de volta ao hospital, mas dessa vez ele não tinha mais esperanças. Não importava quantos médicos o examinassem, quantos exames fossem feitos, o estrago estava feito. Seu corpo não era mais seu. Sentado na sala fria e iluminada por lâmpadas fluorescentes, ele observava os outros pacientes ao redor. Alguns tossiam, outros seguravam braços enfaixados, mas ninguém parecia estar lutando contra algo que rastejava dentro de si. Ele queria acreditar que ainda havia solução. Mas então o médico entrou na sala e sua expressão confirmou o que ele mais temia. A infecção havia avançado para um estágio irreversível. Os exames revelaram que os vermes haviam se alojado profundamente em seu sistema linfático, bloqueando a circulação e causando danos que iam além da aparência grotesca de sua perna. Seu sistema imunológico estava exausto, lutando contra um inimigo que não podia ser vencido. A única coisa que poderiam fazer era administrar medicamentos para tentar matar os vermes adultos. Mas isso não mudaria o que já havia acontecido. Mesmo que os parasitas morressem, as deformidades continuariam. A linfa, o líquido que deveria fluir livremente pelo seu corpo, não encontraria caminho de volta. O acúmulo era permanente. Seu corpo estava condenado a carregar aquele peso para sempre. Mas havia algo ainda pior. Um detalhe que os médicos hesitaram em contar a princípio. Algo que tornava a doença ainda mais cruel. Daniel não estava apenas sofrendo sozinho. Ele agora era uma fonte de transmissão. Os exames mostraram que o sangue dele estava repleto de microfilárias, as larvas microscópicas do parasita. Mosquitos que o picassem poderiam levar essas larvas para outra pessoa, iniciando o ciclo novamente. Ele não era apenas uma vítima, agora era um vetor. A ficha caiu de uma forma avassaladora. Cada picada de mosquito que sentira nas últimas semanas, ele se perguntava: quantas delas estavam espalhando essa maldição para outras pessoas? Sua esposa? Seus vizinhos? Será que outras pessoas também haviam sido infectadas sem saber? O pensamento o aterrorizou mais do que qualquer dor que já sentira. Ele não quis mais ouvir. Levantou-se, ignorando os protestos do médico, e saiu do hospital em passos trôpegos. O ar quente da noite parecia ainda mais opressor. Ele olhou para o céu escuro, onde enxames de mosquitos dançavam sob a luz dos postes. Pequenos e insignificantes, mas agora ele os via pelo que realmente eram. Predadores invisíveis, mensageiros de um horror silencioso. Daniel sentiu um arrepio profundo. Não importava o que fizesse agora. Os vermes estavam dentro dele. Eles já tinham vencido. E talvez, naquele exato momento, enquanto ele respirava fundo e tentava aceitar sua nova realidade, outro mosquito pousava em sua pele, bebendo seu sangue contaminado, carregando sua maldição para o próximo hospedeiro. Os dias passaram, depois semanas. Daniel parou de sair de casa. Ele evitava os olhares dos vizinhos, evitava até mesmo se olhar no espelho. Sua perna inchada era um lembrete constante de que ele não era mais o mesmo. E o pior, ele sentia que não estava sozinho. Por mais que tentasse se convencer de que os vermes estavam mortos, de que os medicamentos tinham feito efeito, algo dentro dele sussurrava o contrário. Às vezes, no silêncio da madrugada, deitado no escuro, ele sentia um leve formigamento rastejando sob sua pele, como se algo ainda estivesse ali, à espreita, esperando. Ele tentou ignorar,
Mas uma dúvida assombrosa começou a crescer dentro de sua mente. Os médicos disseram que a doença era causada por um parasita que poderia ser eliminado com tratamento. Mas e se nem tudo morresse? E se algo permanecesse escondido, dormente, esperando pelo momento certo para acordar? A medicina sabia tudo sobre a filariose? Ou havia algo que ainda não tinham descoberto? A paranoia tomou conta dele. Passou a evitar qualquer contato humano. Se um mosquito pousasse nele, matava-o imediatamente, esmagando-o contra a própria pele, sem pensar duas vezes. Mas e os que já haviam picado antes? E os que já tinham levado seu sangue para outro lugar? Quantas pessoas agora carregavam dentro de si a mesma maldição silenciosa? Quantas delas estavam vivendo suas vidas normalmente, sem saber que algo estava crescendo nelas? Como aconteceu com ele? Mas o pensamento mais assustador veio certo dia, quando percebeu que sua esposa estava se sentindo estranha, cansada, com dores nas pernas. Um calafrio percorreu sua espinha. Ela também? O destino dela já estava selado? Não havia como saber. Não ainda. Mas Daniel sabia de uma coisa. Ele não era um caso isolado. Havia milhares, milhões de pessoas como ele pelo mundo. Pessoas que foram picadas sem perceber. Pessoas que nesse exato momento estavam carregando algo dentro de si sem nem desconfiar. E muitas delas nunca descobririam até ser tarde demais. E o mais assustador, isso pode estar acontecendo agora, bem perto de você. Talvez alguém que você conhece já esteja infectado, sem saber. Talvez um mosquito tenha pousado na sua pele recentemente. Uma picada rápida, indolor, esquecida em segundos. Mas e se naquele momento algo microscópico tivesse entrado no seu sangue? Algo pequeno demais para ser notado, mas poderoso o suficiente para transformar seu corpo para sempre? Agora, diga a verdade. Você tem certeza de que não há nada rastejando dentro de você neste exato momento?